Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, boa tarde, meu nome é Marco Melo e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse programa a gente fala de dependência química, a gente fala de alcoolismo, adicção, que também é um outro nome da dependência química. Falamos sobre codependência, que é aquele familiar que convive com alguém que usa álcool, usa droga, ou então não está mais usando, ou está em recuperação, mas que em decorrência do seu prolongado uso de álcool ou droga ou e-droga, acabou estabelecendo uma relação disfuncional em casa. Isso daí chama-se codependência, é uma síndrome também, é uma doença. E aqui a gente fala sobre tudo isso e também pincelamos um pouco sobre a recuperação das Irmandades Anônimas, inclusive de neuróticos anônimos, que geralmente não são pessoas que usaram droga, né? Mas que tiveram problemas emocionais e problemas mentais em decorrência de sentimentos negativos que atrapalharam sua vida. Bem-vindos ao programa Independência. Hoje eu vou começar, tivemos uma convidada, salvo engano, no ano passado, no mês de novembro, se eu não me falha a memória, a fisioterapeuta, minha amiga Valéria, e Valéria Andrade, ela fez aqui um áudio, juntamente com mais algumas pessoas do Instituto Federal aqui de Capivari, um podcast falando sobre a conscientização. E vamos ouvir juntos, então. É um pouquinho longo o áudio, mas dá pra gente ouvir. Hoje temos meia hora a mais de programa Independência. José Aparecido teve que terminar o programa Mistura Brasileira mais cedo hoje, deixou mais meia hora pra mim curtir com vocês aí, galera. Então, beleza, vamos ouvir então esse podcast feito pela Valéria Andrade, fisioterapeuta, Marta Moreira, pedagoga, José Francisco e Amarildo, professores de Química. Todos alunos do curso de pós-graduação de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação do IFESP, daqui de Capivari. Com vocês, então, o podcast da galera do Instituto Federal. Olá, muito bom dia! Dando início ao nosso programa Café Inclusivo de hoje, teremos como tema o estudante com autismo. E no quadro Quero Saber de hoje, recebemos perguntas de professores e pais de autistas. Hoje falaremos sobre o que é o autismo, como identificar os sinais do autismo, qual o papel da escola, como identificar os sinais da educação infantil, quais os critérios usados para avaliar a evolução e o rendimento dos alunos com autismo, como a alimentação pode melhorar os sintomas do autismo. O autismo é uma desordem cerebral, ou seja, na combinação de neurônios e neurotransmissores, sofrendo essa alteração, há uma falha nessa comunicação, impactando aí no desenvolvimento da pessoa em si, interferindo na forma como ela percebe o mundo e interage com os demais, ocasionando desafios sociais de comunicação verbal ou não e comportamentais, no caso as estereotipias. É uma condição crônica, é uma deficiência neurológica e não é considerada uma doença, porque no caso das doenças há cura. Os nossos limites com o amor de nossos pais.
fundo, temos uma pergunta de uma coordenadora pedagógica. Qual é o papel da escola? A escola é a primeira forma de socialização, onde lá deve ser abordado o tema para que todos os professores e a equipe pedagógica se preparem para a acolhida desse autista. É na escola que muitas vezes são notados os primeiros sinais e a partir dali se iniciam sondagens, avaliações e encaminhamentos a outros profissionais especializados. É feita a comunicação aos pais de forma segura dessas ações para que se verifique a existência ou não da deficiência. Diagnóstico este fechado e concluso através de profissional específico, no caso um médico, especialista na área. Através desses sinais e comportamentos observados e retratados pelos profissionais da equipe multidisciplinar, incluindo a escola. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Recebemos uma pergunta de uma professora da educação infantil. Como identificar esses sinais nos primeiros anos de vida? Vamos a alguns exemplos. Respondendo a chamados. Com aproximadamente 1 ano de idade, a criança já é capaz de responder quando é chamada. Assim, quando o pai ou a mãe chama por ela, ou o professor, ela pode emitir algum som ou ir ao seu encontro. No caso da criança autista, ela pode não responder, ficando em silêncio, não se dirigindo para quem a chama, ignorando-a de forma parcial ou completa, como se não tivesse ouvido nada. No caso das brincadeiras, podem apresentar dificuldade de convivência com outras crianças. Alguns autistas eles preferem ficar longe, evitando qualquer tipo de aproximação, fugindo muitas vezes, preferindo brincadeiras isoladas. Temos uma pergunta bem desafiadora de uma professora da educação especial. Quais os critérios usados para avaliar a evolução e o rendimento dos alunos com autismo? Não existe receita de bolo, algo pronto para avaliar esse autista. O ideal é que o educador ele conheça as potencialidades desse autista, com que ele mais se identifica. Por exemplo, se ele se destaca com desenhos, o professor ele deve se adequar a essas necessidades, pensar numa forma de avaliá-lo através desses desenhos. O mesmo no caso da informática. Se ele tem afinidade e desenvoltura para o uso de computadores, por que não usá-lo para avaliar esse autista? O importante é que essa escola ela se adeque às suas necessidades e não o contrário. É um grande desafio, porém cada autista deve ser avaliado de forma que as suas limitações elas não impeçam esse processo de avaliação e não desmotivem esse educador no processo de avaliação, permitindo que esse estudante ele tenha uma avaliação do seu rendimento de forma diferenciada e não haja comparações com os demais, sendo esse processo um tanto difícil. Paradas de sucesso aí. Maravilha, então vamos agora ouvir a segunda parte do podcast da minha amiga Valéria Andrade, fisioterapeuta, juntamente com outros alunos de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação do IFESP, daqui de Capivari. Marta Moreira, pedagoga, José Francisco e Amarildo, professores de Química. Rendimento de forma diferenciada e não haja comparações com os demais, sendo esse processo um tanto difícil. Há estudos que enfocam na forma de avaliação dos educadores, no caso aí de 2 provas distintas preparadas por eles. Em algum momento, esse professor ele precisa lançar mão de uma única prova para que todos os alunos possam ser inclusos nesse processo de avaliação, tendo em vista que a facilidade de um aluno pode ser a dificuldade do outro, valorizando a pluralidade e a diversidade de pessoas dentro dessa sala de aula. Venha que segure a minha mão, de coração. Vamos à pergunta de uma mãe. Como identificar os sinais do autismo? Ecolalia, reprodução, repetição de frases e palavras que ouviu
utilização da memória daquilo que já fizeram, com imitações e repetição de frases, linguagem na terceira pessoa. Ao invés de usarem eu em primeira pessoa, podem se expressar se referindo ao outro usando ele. Um exemplo, ele quer assistir TV. Na verdade, está se referindo a ele mesmo. Dificuldades de colocar emoção no discurso, oscilação da voz ou volume, mente literal. Alguns apresentam a incapacidade de interpretar fábulas, histórias. Evite o uso de ditados populares, por exemplo, hoje vai chover canivete. Fale com um autista de forma simplificada, com frases curtas, claras e objetivas. Questão do contato visual, geralmente não estabelece, porém essa característica ela pode variar de autista para autista. Alguns podem apresentar dificuldades no compartilhamento de brincadeiras com outras crianças, comportamentos motores estereotipados, têm algumas ações repetitivas como se fossem um ritual. Cada autista tem uma característica. Alguns pulam, outros dançam, balançam o corpo para frente e para trás, para os lados, podem fazer movimentos pendulares, alguns batem palmas, alguns gostam do movimento dos ventiladores, das rodas, sentido horário e anti-horário, enfim, cada pessoa é única e apresenta uma diversidade de sinais, variando de autista para autista. Uma mãe que tem dificuldades na hora das refeições do seu filho autista pergunta: como a alimentação pode melhorar os sintomas do autismo? Alguns pesquisadores defendem a ideia de que alguns alimentos tendem a melhorar ou agravar os sintomas do autismo. Por isso é importante que a família fique atenta ao que essa criança come. Alimentos que não devem ser ingeridos incluem o leite e os seus derivados, porque contém caseína. Alimentos industrializados e com corantes. Devendo-se dar preferência aos alimentos orgânicos comprados na feira, que são ricos em antioxidantes e ômega 3. Deve ser adotada uma dieta individualizada, por ser uma ótima forma de melhorar os sintomas do autismo, especialmente nas crianças, existindo vários estudos que comprovam este efeito. Há várias versões dessa dieta para autismo. Uma das mais conhecidas é a dieta com uma restrição ao uso de glúten, que implica na retirada de alimentos que contêm, no caso da farinha de trigo, cevada e centeio, assim como os alimentos que contêm caseína, os derivados do leite, queijo, iogurtes. No entanto, é importante destacar que essa dieta só é eficiente quando há recomendação médica ou de um nutricionista, para que, no caso, se exista mesmo a intolerância ao glúten e ao leite, seja adotado esse tipo de dieta e feito exames específicos para relatar a existência ou não do problema. Finalizando, agradecemos a participação dos pais e professores no envio das perguntas. Um abraço e até a próxima. Muito bacana. Essa foi a Valéria Andrade, fisioterapeuta Valéria Andrade, uma colaboradora da ADUSMEC, a Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. E muito bacana, ela fala sobre, ela tem muita propriedade. Quando ela veio no programa, ela falou justamente sobre o assunto autismo. Ela é uma profissional que trabalha muito com crianças autistas e tá aí a informação muito bacana. Fala um pouco sobre a avaliação, né, nas escolas das crianças autistas, inclusive protegidas por lei. As escolas normais têm que aceitar
alunos autistas. Só que existe uma grande dificuldade em avaliar esses alunos pedagogicamente, e ela deu algumas dicas muito bacanas aí e outras características do autismo, que é uma condição e não uma doença. Muito bacana, muito obrigado, Valéria. Sempre que você quiser, o programa Independência está aberto aí para você, minha querida. Muito obrigado. Vamos aí dar continuidade ao programa Independência. Reflexão diária de Alcoólicos Anônimos, dia 5 de abril. Irmandade verdadeira. Em nenhuma ocasião procuramos ser alguém da família, um amigo entre amigos, um trabalhador entre trabalhadores ou um membro útil da sociedade. Sempre nos esforçamos para chegar até o topo do monte, ou então para nos escondermos à sombra dele. Este comportamento egoísta impedia uma relação de companheirismo com nossos semelhantes. Da verdadeira fraternidade, pouco conhecíamos. Os 12 passos e as 12 tradições, no quarto passo. Esta mensagem contida no quarto passo foi a primeira que eu vi alta e clara. Antes disso, não tinha me visto descrito neste texto. Antes de chegar em A, não conseguia nenhum lugar que pudesse me ensinar a ser uma pessoa entre as pessoas. Desde a minha primeira reunião, vi pessoas trazendo isso e eu desejava o que elas tinham. Uma das razões pelas quais hoje sou um alcoólico sóbrio e feliz é que estou aprendendo a mais importante lição. Muito bacana, essa foi a reflexão diária do AA de hoje. Vamos agora mais uma musiquinha, vou tocar para vocês Teatro Mágico, tudo o que faço para ser. Agora vamos a um depoimento de um tematicista de Narcóticos Anônimos. Bom, eu agradeço aí de ter sido convidado para poder falar desse tema que determina o ser humano moldado dentro da doença da adicção e que precisa ser, dentro de um processo de reformulação, moldado pelo programa. No segundo passo, tem uma passagem que diz o seguinte: falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Esta passagem define um fator de sanidade. Uma pessoa, ela não entra em recuperação porque ela parou de usar droga. A primeira sugestão do programa dos Anônimos, de 12 passos, para que a pessoa entenda o que ela vai ter que fazer na sua vida para ter uma vida melhor, é estar sem o uso da substância. Pois você, em contato com o uso de qualquer tipo de substância química, você não consegue ter parâmetros sobre o que é sanidade e o que são fatores de insanidade. Os fatores de insanidade, no guia dos 12 passos, que é uma literatura de aprofundamento do programa dos Anônimos, uma literatura que vem a partir do livro Texto Básico, Livro Azul, define que a insanidade é a perda do senso de limite. Então, quando eu interpreto que eu tenho uma perda de senso de limite, pois eu não consigo ter o processo de uma escuta rica em relação ao que o outro fala, quando eu não tenho isso, quando eu não consigo interpretar isso, eu tenho problemas maiores. Porque, obviamente, eu não vou entender o que fala nesta passagem do segundo passo, que determina: falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. Pois o que eu estou falando, obviamente, não está funcionando. Tanto não está, que é uma narrativa que eu faço, que é a única que eu tenho. Por isso, para funcionar, eu preciso entender, a partir do outro, como que o outro se moldou no programa, para que o programa viesse a funcionar para ele, pois a partir deste ponto, ao falar ao outro como que eu estou fazendo, eu vou dar margem para escutar o outro. E com isso, eu então interpreto o processo de saúde mental, sanidade. As pessoas que não entram em recuperação são as pessoas que não interpretam o que é vontade e necessidade. Eu tenho vontades inúmeras de todos os dias fazê-las,
mas eu tenho que interpretar o que é necessário. E uma das situações a quais eu entendo que é necessário para que eu me mantenha em recuperação, dentro dessas 2 décadas e meias que eu apresento hoje de tratamento, é entender quando não fazer a minha vontade e quando estar fazendo o que é necessário para não fazer a minha vontade. E o fazer o que é necessário para não fazer a minha vontade é permitir com que o outro me dê condição, através do que eu falo, para escutar o que o outro tem por me falar. Então o outro, ele me determina o que eu estou tentando falar de uma forma lúcida. Tenho vontade de acordar mais tarde? Sim. Tenho vontade de ir para a praia? Sim. Tenho vontade de ir no médico cuidar do meu estômago, do meu pé, do meu baço, do meu rim, do meu fígado, do meu coração? Sim. Quais são os fatores de necessidade que eu tenho para que isso aconteça? Para isso, eu tenho que entender, ao falar ao outro, o que é escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele. E escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele é não fazer a minha vontade. Pois a minha vontade de ir no médico é na sexta-feira e o outro me mostra que eu tenho que ir na segunda. A minha vontade de ir para a praia é no sábado e o outro me mostra que eu tenho que ir para a praia na quinta. O outro me mostra o que eu tenho que fazer. Quando eu permito com que o outro me direcione no que eu tenho que fazer, o outro para as minhas vontades. Quando o outro para as minhas vontades, o outro está parando o estado de loucura da minha doença. Pois o meu primeiro pensamento é doente. Sou portador de uma doença de parâmetro comportamental. Parâmetro esse que determina aonde eu vou chegar. E aonde que eu acabo sempre por chegar? Dentro da minha vontade. Então, quando eu sou pressionado, quando eu sou acuado, quando eu sou, de uma certa maneira, contrariado, eu sempre chego na minha vontade. Qual é a minha vontade? É que naquilo que eu fui contrariado, eu vou e faço ela. Naquilo que eu fui cerceado, eu vou e executo. Então, quando eu chego na minha vontade, isso é sinal que o que o outro tentou me mostrar não serviu para nada. Então isso é sinal que eu não tenho o segundo passo. O que eu tenho é os meus interesses, é o meu pensamento, é a minha vontade, é a minha maneira de agir, é o que eu acredito, é o que eu acho que é certo. E eu com isso distou do que o programa me fala e me oferece. Eu preciso ter um processo de saúde mental, sanidade. E saúde mental, sanidade, parto do princípio de que falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Por que eles nos mostram? Porque no passado deles, outras pessoas também mostraram a eles. O que eu não quis fazer hoje, que o outro determina para mim que eu deveria assim por fazer, é o que o outro está me mostrando, que ele está me falando, e que eu deveria ter uma escuta rica sobre o que ele está falando. Então, quando eu não entendo o que o outro está me mostrando, que é só a minha vontade, eu estou num baita de um problema, porque eu estou executando a doença. Porque executar a doença parte da premissa de que quando eu sou contrariado, eu não aceito a contrariedade e executo o ato da minha maneira. Então, quando eu estou neste balaio de gato, o que o segundo passo me traz, que é a oportunidade de estar em sanidade mental para ser moldado através do programa. Por isso que o primeiro passo determina: agora que eu sou impotente, e no dicionário impotência significa debilidade. Então, agora que eu reconheço que eu sou débil, que eu perco o controle, que a minha vida é ingovernável, eu necessito, ao falar, escutar o outro. Então, quando eu não escuto o outro, eu estou sendo moldado ainda pela minha vontade.
E se é a minha vontade que ainda está me moldando, eu vou ter um problema maior. E eu não entendo que eu vou ter esse problema maior longitudinal. Porque não é 3, 4, 5 dias. É o que determina os 3, 4, 5 dias. Chama-se ego, vontade. Então o cara vem da rua, moldado pelos parâmetros da rua. Ele encontra o programa de 12 passos e ele vai ter que ser moldado pelos parâmetros do programa. E o programa busca deter as vontades dele e fazer ele interpretar o que são necessidades para ele. Ficar na cama não é necessário a ele. Fazer as vontades dele não é necessário a ele. Agir da maneira dele não é necessário para que ele assim tenha sucesso. É um programa de contrariedade. E o processo de contrariedade, ele só se fundamenta quando a pessoa entende o que fala no segundo passo. O falar e ouvir o outro e entender o que o outro está tentando te mostrar. Que o que você ainda está por querer que seja como resultado para a sua vida, seja a sua vontade executada, o seu desejo feito. Então qual é o meu desejo hoje? Ir para a praia. Qual é a minha vontade? Ficar dormindo. O que é que eu estou afim? De ir para o médico. O que eu acho que é importante para mim? As coisas que eu quero. E o que eu preciso? Entender o que o programa me oferece. Que o meu primeiro pensamento é doente. Se eu não tenho esse entendimento, eu não consigo entender por que no programa tem esta narrativa. Falamos e ouvimos os outros. Então eu não precisava ter. Porque eu não precisaria falar nada para o outro. Porque o que valeria é o que eu penso, o que eu quero, da forma que eu acho que é certo. Por isso que o segundo passo não posso passar despercebido por ele. Porque não basta eu estar sem uso de droga. Porque para entender o programa, no início da literatura, já fala que nós temos que estar sem o uso da substância para entender o programa. Então o cara está moldado pelos parâmetros da doença da adicção na rua. O cara está moldado por isso. Foi moldado. Mas cara, quer dizer então que o cara faz xixi, não lava a mão? Sim, por quê? Porque ele foi moldado assim. Quer dizer que o cara tosse e não põe a mão na boca? Por quê? Porque ele foi moldado assim. Quer dizer que o cara está no meio do público, faz um escândalo por um espirro. Ele não consegue ser mais distinto ali, mais restrito. Por quê? Porque ele foi moldado daquela maneira. Então quer dizer que ele foi moldado através do quê? Das vontades dele. E quando eu chego ao programa de 12 passos, eu vou ter que ser moldado dentro do que o programa me oferece. Senão eu não vou usar o que o programa me oferece. Porque a tendência da minha personalidade, que foi ser moldado por inúmeros anos dentro da doença da adicção, sendo que a doença da adicção é uma escolha de vida, é viver esta minha escolha de vida hoje, aonde eu me encontro. E se eu me encontro num local que determina o não uso da droga, e não está falando sobre a minha escolha de vida, então eu vou acreditar que eu tenho que continuar a tossir sem a mão na boca, a espirrar escandalosamente, eu vou ter que continuar com os mesmos parâmetros, vocês estão entendendo? Sem o uso. E a realidade é que o uso não determina esses escândalos. O uso não determina essa minha falta de higiene. O uso não determina esses meus padrões. O que determina esses meus padrões é a forma como eu fui moldado. E eu preciso ter essa interpretação. Se eu não tiver essa interpretação, eu estou com um problema. É a mesma coisa que a pessoa está por tossir, está por ter problemas pulmonares, precisa usar uma bombinha de aerolim, mas foi moldado no cigarro. E o cara moldado no cigarro, ele tem um baita de um problema. Porque ele não vai deixar de não fumar porque ele tem um problema pulmonar. Ele está moldado no cigarro. Ele não entende que ele teria que
deixar o cigarro, ser moldado na ideia que deixar de fumar, ele iria ter uma melhora pulmonar. Se ele não faz isso, não teve mudança. Então, o que fala no segundo passo, em falar e ouvir o outro, e o outro nos mostra o que está funcionando, para ele nunca vai funcionar. Porque quando ele falar que ele está com dor no pulmão, que ele está tossindo, ele não vai escutar o outro falar para ele, para com o cigarro. Porque ele, como foi moldado no cigarro, ele não entende que para que ele pare de ter dor pulmonar, pare de tossir, para que ele tenha melhoras, ele tem então que parar de fumar. O segundo passo, ele esclarece justamente isso. Como que eu fui moldado? E agora, por que eu não posso passar despercebido por este passo? Então, se neste momento eu me encontro ausente ao processo de mudança, se nesse momento eu me encontro ausente à possibilidade de evolução para mudança, eu estou sendo moldado pela doença. Eu preciso, no mínimo, ter esse esclarecimento para entender o que é a doença e o que é sanidade. E para isso, eu vou ter que escolher qual caminho que eu quero ser moldado. Ou eu sou moldado pelo que fala na literatura, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que funcionou para eles, porque eles chegaram antes da minha pessoa no programa. Ou eu sou moldado por esta narrativa que está na literatura, ou eu sou moldado pelas minhas vontades, acreditando que as minhas vontades têm que ser feitas, não podem ser contestadas, não podem ser cerceadas. Ou eu me modifico nisso, ou eu estou comprometido na doença, em tamanho, gênero e grau, e não entendo que a doença não tem nada a ver com a questão do uso de álcool. Legal, eu descobri aqui o nome do rapaz. Esse cara chama-se Júlio César Butti, e ele fez uma explanação sobre a moldagem do programa de Narcóticos Anônimos. Depois ele tem um áudio também bem longo, mas muito assertivo, muito bacana, que fala sobre autopadrinhamento, autossuficiência e autossabotamento. É um lance que ele chama a fita isolante. É muito bacana. Depois, no segundo bloco, a gente vai ouvir também isso. Agora vamos ouvir Café Expresso Eleva. Legal, bacana, né? Vocês gostaram? Eu gostei muito dessa música do Café Expresso. O nome da música é Eleva. Muito bacana, chique e bacanizado, como diria um camarada meu lá da editora. Vamos lá. Agora, reflexões diárias de Narcóticos Anônimos. O tema de hoje é identificação, do dia 5 de abril. Finalmente, alguém entende as ideias loucas que eu tinha e todas as loucuras que eu tinha feito. Adictos frequentemente se sentem extremamente originais. Temos a certeza de que ninguém usou drogas como usamos ou teve que fazer as coisas que fizemos para consegui-las. Sentindo realmente que ninguém nos entende, podemos nos manter afastados da recuperação por muitos anos. Mas, uma vez nas salas de Narcóticos Anônimos, começamos a perder aquele sentimento de ser o pior ou o mais louco. Ouvimos os companheiros partilharem suas experiências, descobrimos que outros andaram no mesmo caminho tortuoso que andamos e ainda foram capazes de achar a recuperação. Começamos a acreditar que a recuperação é possível para nós também. Ao progredir em nossa própria recuperação, algumas vezes nosso pensamento ainda é insano. Entretanto, percebemos que, quando partilhamos um momento difícil porque podemos estar passando, outros se identificam e partilham como têm lidado com estas mesmas dificuldades. Não importa quão tumultuado nosso pensamento parece ser, encontramos esperança quando outros se identificam conosco, passando adiante as soluções que encontraram. Começamos a acreditar que podemos sobreviver ao que quer que seja que estivermos passado.
e assim mesmo continuar em nossa recuperação. A dádiva de Narcóticos Anônimos é aprender que não estamos sozinhos. Podemos ficar limpos e permanecer limpos, partilhando nossa experiência com força e até mesmo nosso pensamento insano com outros companheiros. Quando fazemos isso, abrimos nossas vidas às soluções que outros têm encontrado para os desafios que encaramos. Só por hoje eu estou agradecido por poder me identificar com os outros. Hoje, ao partilharem suas experiências, eu ouvirei e partilharei as minhas com eles. Legal, essa foi a reflexão diária de Narcóticos Anônimos do dia 5 de abril, hoje. Legal, muito obrigado. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM. Este programa é um oferecimento da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e também do Grêmio Recreativo da Rádio Alternativa FM. Muito obrigado, José Luiz, presidente da ADUSMEC. Muito obrigado, Jorge Pocinholo, presidente do Grêmio aqui da Rádio Alternativa, por essa oportunidade de levarmos a mensagem de recuperação, a mensagem que existe vida após o álcool, existe vida após as drogas. Bacana, vamos voltar então. Aquele depoimento, não é bem um depoimento, na verdade é uma temática do Júlio César Butti, e agora ele vai falar sobre apadrinhamento, autossuficiência, autossabotamento e a fita isolante. Vejam só que bacana o áudio desse rapaz. Nós vamos dar continuidade falando do autoengano, do autoapadrinhamento, da autossuficiência, do processo de volta ao uso. Então, quando a pessoa não entende que ela está dentro do processo de volta ao uso, ela até acredita que ela é recaída ou que ela recaiu. Ela não compreende que quando ela fala eu recaí, uma recaída ela só se caracteriza após 5 anos de sobriedade. Antes disso, ele só voltou a usar. Leva 3 anos para que uma pessoa com prática contínua de apadrinhamento, de passo, de programa, de vivenciamento do que o programa tem a oferecer, para ela começar a ter um processo de mudança. Ninguém muda porque parou de usar álcool ou droga. A pessoa precisa entender que o programa, ele traz a ideia que você precisa estar sem o uso da substância psicoativa para que você entenda para que o programa serve. Então não é porque a pessoa parou de usar álcool e droga, ou porque a pessoa acabou por conhecer através da literatura o que o programa oferece, que ela já está em processo de mudança. O processo de mudança é um processo de construção de continuidade. Então, quando a pessoa está no autoengano, ela está no autoapadrinhamento, ela está no processo de sabotamento, ela não entende isso porque a autossuficiência dela não permite com que ela veja isso. Então, quando uma vez a pessoa está em processo para voltar a usar, ela não tem esse reconhecimento que ela está em processo para voltar a usar. Porque o que impede ela de entender o que vai fazer com que ela volte a usar é o que ela está fazendo. Primeiro, o autoengano. Depois, o autossabotamento. E o autoapadrinhamento. Ela não entende que esses 3 elementos básicos fazem com que ela faça uma exacerbação no ego. Então, como ela não entende que o processo do ego, ele vai se construindo, é como um fio de força, e você vai encapando aquilo. Então, se você tem um fio muito fino, fraco, e você for encapando ele com várias camadas de fita isolante, esse fio que era fraco, ele vai se tornando forte, a ponto de que o que vai dar sustento a este fio que é fraco são todas essas camadas que ficaram por fora, mas na realidade ele é um fio fraco, e isso
é o indivíduo dependente químico. Então ele vai fortalecendo essa questão do ego através dessas camadas que ele vai construindo externamente, através do auto-engano que ele cria, do processo de auto-sabotamento e do processo de auto-apadrinhamento. Nota-se que ele não vive o que o programa oferece por causa disso. Ele não entende que dentro do processo do apadrinhamento nós temos dois fatores em comum, que é a atração e a promoção. Então eu preciso sacar que o que promove a atração é a maneira a qual o apadrinhamento trabalha. Eu preciso de algo que me promova, para que me traga algo que me atraia. Então o que promove a minha pessoa, algo que me atrai? É a maneira como o outro está trabalhando o programa. E como é que o outro trabalha o programa? Através do apadrinhamento e não do auto-apadrinhamento. Então quando eu tenho essas sacadas, eu vou quebrando aos pouquinhos esse reforço que eu falei agora há pouco, que a pessoa desenvolve, porque ela vai ficando sem o uso de álcool e droga e ela vai construindo como esse encapar do fio. Então eu preciso entender que o fio fraco é o fio que precisa ser tratado. Não é a colocação de inúmeras voltas da fita isolante que vai impedir com que este fio não dê choque, ou com que este fio não queime. Eu preciso sacar, porque senão eu não entendo que eu fico usando a fita isolante como um recurso, como eu uso o programa como um recurso, e não entendo que eu não estou precisando de um recurso, eu estou precisando de uma solução. E essa solução se dá quando eu uso o que o programa tem para me oferecer. A primeira coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Então, se eu não entendo que a adicção é a minha escolha de vida, e se eu não mudo a minha escolha de vida, eu não estou me libertando da minha adicção. Porque a minha escolha de vida ainda é algo que me atrai tamanha, de tal forma que eu perder a minha escolha de vida, perder a minha adicção, me causa um medo, e esse medo chega a ser até um medo paralisante. O que eu vou ser sem o que eu sou? Como que eu vou viver sem isso que eu acredito que vem dando certo? Por isso que eu preciso do outro. No primeiro passo do programa dos Anônimos já deixa muito claro. A pessoa chega ao programa e ela chega trazendo com ela muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza. Então esta é a escolha de vida que ela chega a trazer. O que ela não entende é que essa escolha de vida que ela chega trazendo se tornou a adicção dela. Tanto se torna a adicção dela que quando ela está com muita dor, muita mágoa, muita raiva, muito ódio, muito rancor, ela vai lá na gavetinha do quarto dela e pega um produto que alivia todas essas dores. Ela lá fuma, cheira, bebe, come com farofa e fica sem ter nenhum problema. E ela não compreende que ela está usando um recurso em cima da adicção dela, pois a adicção dela nada mais é do que a escolha de vida dela. Ela não está buscando mudar a escolha de vida, ela está alimentando. Então ela está dentro daquele ego fragilizado, pegando uma fita isolante e fazendo um reforço. E aí ela vai manter o uso continuado às vezes. E ela não entende por que ela mantém o uso continuado às vezes. Ela só vai entender isso no futuro. E quando vai ser esse futuro? Quando ela chegar no tal estado de desespero. Mas para isso ela vai ter que chegar até o 7º passo. Porque ela vai ter que entender no 6º passo por que ela estava pedindo uma coisa se ela não estava preparada. Por que ela pediu para parar de usar droga se ela não estava preparada para lidar com o que no primeiro passo oferece para ela, que é o entendimento sobre a expressão impotência, que significa no dicionário debilidade. Ou então, no segundo passo, que as questões de insanidade, ela vai ter que se aprofundar e entender que não é um estado de loucura, é um estado da perda do senso de limite, é da perda do senso crítico. Existe uma perda de crítica
em relação ao que ela está fazendo e a maneira como ela está fazendo. Então o cara acha que ele não está usando droga, ele até está em recuperação e ele não entende que ele está dentro do auto-engano dele. Ele está dentro do auto-sabotamento, está se preparando o sabotamento. E ele está dentro do auto-apadrinhamento, porque ele já não usou o que o primeiro passo oferece. Começamos por pedir ajuda. Agora que eu descubro que eu sou débil, porque está escrito na literatura, agora que eu descubro que eu sou impotente, começamos por pedir ajuda, está entre parênteses. Quer dizer que sozinho eu estou muito mal acompanhado, sozinho eu sou meu pior inimigo. Então se eu estou no auto-apadrinhamento, eu sou a pior pessoa para estar apadrinhando a minha própria pessoa. Então quando eu permito, através da atração, pois o outro me mostra o que está promovendo a vida dele, o permitir do programa funcionar na vida dele, quando isso acontece, aquilo que está acontecendo na vida do outro me atrai. Aquilo que me atrai me obriga a procurar o que o programa tem a oferecer. Por isso que no terceiro passo do guia fala sobre compromisso, comprometimento com a entrega. Eu preciso estar comprometido com a entrega. Eu preciso ter um compromisso com o fator de deixar com que o outro me ajude. Então a narrativa que tem dentro da literatura: primeiro passo, eu não posso; segundo passo, alguém pode; terceiro passo, se eu deixar, eu só deixo se eu estou comprometido. Se eu não estiver comprometido com o que o programa oferece, eu estou dentro do meu auto-engano, estou dentro do meu auto-sabotamento, estou dentro do meu auto-apadrinhamento e não estou comprometido com o que o programa me oferece, que no primeiro passo diz: agora que você reconheceu que você é impotente, você foi no dicionário, sacou que impotência é debilidade, débil, só um débil age por conta própria. Agora que você descobriu isso, então começa por pedir ajuda. Se você não está comprometido, então como que você vai pedir ajuda? E aí mostra lá no quarto passo por que a pessoa ela sofre tanto, porque ela causou para ela no passado dela. E ela até acredita que tudo aquilo que ela causou para ela no passado dela, no quarto passo, é a história dela. E na realidade, aquilo é resultado da trajetória de vida dela. Qual era a vida dela? Era uma vida onde ela transformou, dentro de uma escolha de vida, uma vida com base de adicção. Então toda maneira dela pensar, agir e ser estava comprometida. Então qual era o compromisso desta pessoa? Que agora, por não estar usando álcool e droga, não ter esse grau de aprofundamento e entender que não é porque está sem o uso de droga que já está em recuperação. Ela está em processo de. Então eu preciso também sacar que no segundo passo do guia, lá traz uma narrativa como se, essa expressão como se, eu preciso também trazer para o processo de recuperação e entender, como se estivesse em recuperação, eu agora, por não estar usando álcool e droga, começo a acreditar que eu já tenho o controle da minha vida, como se, sendo que na realidade o que me falta é entender por que eu faço esse reforço dentro do ego. Porque existe um medo. Esse medo que existe é um medo paralisante de eu ter que olhar quem eu sou na realidade. Porque se eu trabalhar quem eu sou, isso que eu sou vai deixar de existir, vai nascer uma nova pessoa. Não importa se vai nascer uma pessoa que dentro disso que eu estou tendo que trabalhar, pois eu não sei o que eu sou, não sei de onde eu vim, não sei aonde eu cheguei, entendo muito pouco até aonde eu vou, pois eu não tenho o controle do futuro, eu só vivo o dia do hoje, a única coisa que o programa me oferece, o hoje. Então se eu venho trazendo na minha história pessoal de vida um padrão adictivo, uma escolha de vida que envolve a promiscuidade, envolve a minha sexualidade, envolve meus abusos, envolve todas essas prevaricações, se eu venho trazendo isso na minha trajetória, chego com isso no dia do hoje, que faz parte da construção da minha trajetória, e agora não sei para onde eu vou. A partir do momento que o programa chega na minha vida, eu estou extremamente comprometido.
se a ideia é ficar na cama deitado, se a ideia é não lidar com o que eu causei para mim, se a ideia é não permitir com que o outro me direcione, ou então fazer da minha maneira, através do autoapadrinhamento, se a ideia é essa, eu estou como se estivesse em recuperação. Mas na realidade eu não estou em recuperação, porque eu estou dentro do auto-engano. E não entendo que durante toda uma trajetória que eu fiquei sem o uso de droga, eu como se estivesse em recuperação, eu fui fazendo de uma maneira aonde eu fui me sabotando, aonde o auto-engano foi tomando uma proporção e obviamente o processo do ego iria romper. Eu poderia fazer inúmeras camadas de fita isolante tentando proteger-me de acabar por executar a minha vontade, mas eu não iria deixar de executar a minha vontade. Eu ia fumar crack, eu iria cheirar pó, eu iria beber pinga, eu iria tomar picada, eu iria tomar comprimidos um atrás do outro, ou iria buscar ter relacionamentos, envolvimentos, cometer roubos e outras prevaricações diversas. Então, quando o cara não entende o que o programa tem a oferecer, pois ele já não entende que no primeiro passo o significado de impotência é debilidade, quando ele já não entende isso, ele está comprometido já ali. Ele chegar até o 8º passo, que fala que ele vai ter que fazer uma lista de todas as pessoas que ele veio a comprometer e conseguir, através da quebra do seu total egocentrismo, se colocar em primeiro lugar, até ele chegar lá, ele vai ter que passar uma trajetória de dor e sofrimento, de inúmeras internações, inúmeras recaídas, inúmeras voltas ao uso, inúmeros problemas. E não desfruta do benefício do programa, que é um só. Não é parar de usar droga, não é parar de beber pinga, é se libertar da doença da adicção, que trabalha em 3 esferas, uma diferente da outra. Trabalha na esfera do pensamento dele. E se o pensamento dele não for parado, ele está dentro do que ele está buscando fazer, como se fosse a fita isolante, para encapar aquele fiozinho fino, desprovido de capacidade, para sustentar aquilo que ele é, que é um ego fragilizado. Então esse monte de fita isolante fica trabalhando como um superego. Dentro da construção do id, do ego, do superego, essa fita isolante fica fazendo esse processo de tentar compensar essa fragilidade que ele tem, que é uma fragilidade emocional, da própria personalidade da pessoa. E aí todas as vezes que ele é confrontado por uma situação externa, seja a namorada que põe ele no tamanho dele, ou seja a mãe que põe ele no tamanho dele, ou seja as opções sexuais dele, que põe ele no tamanho dele e mostra quais são as intenções dele, que são intenções próprias, intenções particulares de benefício e de ganho próprio, não importa onde for, se é no trabalho, na escola, como for. Quando ele então se depara com isso, que é dor e sofrimento, esse processo de cobrança, ele só tem uma saída, cara. É ir lá na gavetinha do criado mudo do quarto dele e pegar lá o alívio imediato para uma dor existencial que ele está tendo no momento, e aquele alívio imediato que ele pegou, chamado substância psicoativa, que é uma substância alteradora de humor, dentro da parte psíquica dele, uma vez que ele fez o uso, ele não entende que esse alívio imediato que ele está tendo naquele momento presente, daquela dor existencial que está se mostrando a ele, vai se tornar uma dor futura. E essa dor futura para ele, depois de 10, 15, 20 internações, 4, 5 cadeias, depois que ele pegou AIDS, depois que ele pegou sífilis, gonorreia, depois que ele trouxe para ele bastante dor e sofrimento, a mãe morreu, o pai morreu, o irmão morreu, as namoradas largaram ele faliu financeiramente, depois de tudo isso, ele vai entender que aquele alívio imediato daquele momento que ele pegou lá na gavetinha do criado mudo se transformou numa dor futura, se transformou numa dependência química, numa dependência fisiológica, dentro da parte psíquica dele, daquele momento que ele pegou lá na gavetinha do criado mudo se transformou numa dor futura, se transformou numa dependência química, numa dependência fisiológica. E ele passou então, a partir dali, daquela gavetinha do criado mudo, a viver para abrir aquele criado mudo, e abrir aquele criado mudo para poder viver através do que o criado mudo oferece.
que é sempre um alívio imediato num momento de dor existencial presente, que vai se tornar uma dependência futura. Só que esse entendimento, que é um grau de aprofundamento, só vai ter quando ele entender que o auto-engano se mostra a partir do momento que a pessoa está sem o químico. Primeiro precisa estar sem químico para começar a viver o auto-engano. Enquanto tem químico, não entende que está se enganando, porque não entende o que tem que tratar. Está preocupado em fumar, cheirar, beber, ficar louco. Então, quando tira o químico, ele começa a sacar que ele está num processo de auto-engano, porque não tem droga e os comportamentos dele estão arrebentando ele. E aí ele começa, tendo a possibilidade de entender que esse padrão é um padrão de sabotamento. Se ele permitir entender que isso é um padrão de sabotamento, ele vai entender por que ele faz o processo do autoapadrinhamento. Por que ele não permite com que uma pessoa de fora venha para ele, faça parte da história, da narrativa dele, faça parte da trajetória de vida dele e mostre a ele que por inúmeras internações, inúmeras cadeias, inúmeras vezes na faculdade, inúmeras vezes nos cursinhos, inúmeras vezes nos seus próprios relacionamentos amorosos ou nos seus relacionamentos profissionais, ele não deu certo. Por causa que ele sempre trouxe um quadro de debilidade e que ele nunca reconheceu. Por isso que a pessoa precisa fazer o tratamento. Não basta ficar sem usar. Só ficar sem usar não significa recuperação. Significa, saberemos somente meia verdade. Esse é o processo que o fator de debilidade não deixa a pessoa reconhecer. Que parar de usar é somente meia verdade. Queria agradecer a oportunidade de poder deixar aí a ideia do quanto eu posso estar me encontrando no auto-engano, no meu auto-sabotamento e no meu auto-apadrinhamento, e não reconheço isso porque eu estou sem o uso do químico. Valeu. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. De lado a lado, de ponta a ponta, da cidade. Rádio Web Alternativa. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Alcoolismo, minha trajetória etílica, é o capítulo, um dos capítulos do livro Do Fundo do Poço, a recuperação, da Laura Maffei, do Instituto Independa e da editora Nova Consciência aqui de Capivari. A bebida alcoólica. Não é muito difícil conhecê-la no país em que vivemos. O controle de venda de bebidas é quase inexistente. E não é preciso ir muito longe para encontrar um barzinho cheio de adolescentes. Antes de começar meu relato, gostaria de deixar bem claro que não sou contra a venda, produção ou consumo de álcool. Desaprovo apenas a falta do cumprimento da lei no que diz respeito aos limites de idade para consumi-lo e comprá-lo. Mesmo porque tenho certeza absoluta que, para muitos, o álcool não é só relaxante, como faz parte de um tipo de lazer comedido e divertido. Comecei a beber na adolescência, como a maioria das minhas amigas, nos bailes e discotecas. Devia ter uns 13 anos quando comecei a sair à noite. Lembro-me bem que minhas amigas e eu ficávamos escondidas no banheiro no clube da cidade, das 17 até as 20 horas, porque o baile era para maiores de 14 anos. O que nós ainda não éramos. Ali eu bebia uma cervejinha ou uma Cuba Libre. Não havia uma preferência certa, porque ainda estava experimentando os diferentes sabores da bebida. Tudo era novidade. Aos 14, um ano mais tarde, eu já não gostava de ir ao baile sem dinheiro para beber. Por que seria? Esta aí é uma coisa que eu não questionava. Achava sinceramente que aquele procedimento era normal. Não conseguia nem sequer notar
que não era assim que as minhas amigas agiam. Elas iam ao clube pelo baile em si, nem que fosse sem dinheiro algum no bolso. Queriam dançar, se divertir, isto lhe bastava. As festinhas de 15 anos, as comemorações planejadas, os acampamentos, as excursões, tudo para mim tinha que ser regado à bebida. Recordo que eu preferia, inclusive, dormir na casa das amigas para poder beber mais, já que em casa minha mãe faria uma marcação mais cerrada. Certa vez, minha mãe não me deixou que fosse a uma determinada festa, então pedi para dormir na casa de uma amiga. Imagine que como não fomos à festa, a mãe dela também não havia deixado, e ela morava só com a irmã e a empregada. Nós duas fomos a um botequim da rodoviária e compramos um litro de batida de limão. Bebemos tudo. Fiquei completamente bêbada e, como não conseguia dormir, já que tudo rodava quando eu deitava, fui embora para casa às 4 da madrugada, sozinha a pé. Morri de medo. Na rua só havia bêbados, pessoas mal encaradas, usuários de drogas, mendigos e eu. No decorrer da minha adolescência foram inúmeros porres que tomei. Eu tinha visivelmente uma compulsão, ou melhor, uma goela larga, como a maioria chama, que me impossibilitava de estabelecer limites e não cair no ridículo. Aliás, o termo para esta fase do meu alcoolismo não era bem cair no ridículo, já que eu aguentava muito. Eu literalmente desmaiava. Com o passar dos anos, fui desenvolvendo uma tolerância muito maior ao álcool. Nas rodas onde bebia, não era difícil ser logo apelidada de esponjinha. Até mesmo comparando-me aos homens, o meu consumo e resistência ao álcool era consideravelmente superior. O bar era o ambiente que eu gostava. E por aí vai esse capítulo falando sobre o álcool na vida dessa terapeuta, né, que depois que parou de usar e de beber, se tornou terapeuta, pedagoga, fez um monte de coisa, inclusive escreveu esse livro, Do Fundo do Poço, A Recuperação. Muito bacana. E ela é uma mulher, as mulheres têm mais dificuldade em expor o seu problema com álcool, com droga, etc, né? E ela foi muito corajosa ao escrever esse livro e falar das experiências, e que sirva também de lição para aqueles adolescentes que estão começando na carreira de bebedoras, né? Que vão comprar aqueles corotinhos coloridos que tem hoje em dia, né? Eu vejo muito na praça umas vodka coloridas, uns corotinhos coloridos, uns negócios bonitos de se ver, mas que se a pessoa tiver problemas de alcoolismo, que ela ainda não sabe, né? Porque ainda não desenvolveu, a doença é progressiva, ela começa como todo mundo, tá tudo tranquilo quando tem 13, 14, 15, 16, mas aí o negócio vai evoluindo e o quadro pode ficar muito sério, amiguinha. Então tome muito cuidado, companheirinha, que é muito jovem ainda e já está tomando umas que você pode ser que seja uma escolhida, hein? Se você for uma das escolhidas, possivelmente você vai ter problemas de alcoolismo. Maravilha. Deixa eu dar uma calada aqui no meu amigo Raul Seixas para eu tocar aqui. Aí. Maravilha. Vamos ouvir agora o Teatro Mágico, O Anjo Mais Velho. Estabilidade emocional que tanto precisamos. Com a ajuda de nosso poder superior, nunca mais vamos precisar usar drogas. Bacana. Enquanto eu tava lendo, caiu toda a pilha de livro aqui, mas tá tudo certo. Eu fico meio confuso nesse estúdio cheio de botões, galera. Beleza. Vamos lá para mais uma música. Agora a gente vai ouvir uma música chamada Gratidão, da Marie Gabriela. Ouçam aí, Marie Gabriela, Gratidão, por ter pedido essa música. E se você quiser pedir também a sua música aqui no programa Independência, se tiver a ver com o nosso tema aqui, recuperação, espiritualidade, né? Pode pedir aqui no 996-50-1063, é o zap da Rádio Alternativa. Muito bacana. Vamos de música novamente. Lohama, vai namorar.
Legal, vou ler um trecho para vocês do livro Cobre, do Neuróticos Anônimos. Exatamente. Esse livro é bem bacana e tem umas coisas bacanas sobre a doença mental e emocional. Não há mais razão para se ficar deprimido ou, de qualquer outra forma, mental e emocionalmente doente outra vez. Assim como o Alcoólicos Anônimos diz francamente aos alcoólatras que buscam sua ajuda que não há mais razão para se embriagarem outra vez, Neuróticos Anônimos também francamente diz aos doentes mentais e emocionais que buscam sua ajuda que não há mais razão de ficarem deprimidos de qualquer outra forma, mental e emocionalmente doentes outra vez. Essas afirmações, já comprovadas por inúmeras pessoas, são absolutamente verdadeiras. Em Neuróticos Anônimos, temos presenciado casos em que depressões, fobias, ansiedades, tendências suicidas ou homicidas, alergias, doenças como asma e artrite, bem como outras manifestações da doença mental e emocional, foram detidas para nunca mais voltarem. Temos certeza do que estamos dizendo, pois isso aconteceu conosco também. Muitas pessoas, inclusive alguns profissionais, têm declarado que perturbações como depressão não podem ser detidas de imediato, uma vez que precisam seguir seu curso durante o tratamento. Podemos dizer, entretanto, que essas perturbações podem sim ser prontamente detidas, interrompidas e totalmente eliminadas, qualquer que seja a gravidade a que se tenha chegado em sua progressão, e para nunca mais voltarem. De nenhum outro tratamento até hoje conhecido se pode fazer as mesmas afirmações e comprová-las. Assim como alguns alcoólatras inveterados nunca mais voltam a beber após terem comparecido à sua primeira reunião de AA, muitos doentes mentais e emocionais também se recuperam depois de terem participado de uma reunião de N/A. Com outros, entretanto, essa mudança só acontece gradualmente. Em outros casos, porém, as pessoas doentes que recorrem a N/A, elas se recuperam e se mantêm recuperadas à medida que se dedicam à prática do programa de Neuróticos Anônimos. Bacana, hein? Gostei também dessa leitura, viu, galera? Da hora mesmo. Bom, vamos continuar aqui com o programa Independência, na nossa parte musical do programa Independência. E agora eu vou tocar pra vocês uma do Marcelo Falcão, uma música chamada Viver, muito bacana. Marcelo Falcão, que era o vocalista do Rapa. Agradeço muito a sua presença, a sua audiência aqui no programa Independência. Muito obrigado, beijo no coração de todos e fiquem aí com o Tardes Sônicas, daqui a pouco no ar. Muito obrigado, beijo, tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!